A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o poço de Jacó, Jesus e a mulher samaritana. Pouco se sabe como eram cavados os poços no tempo de Jacó. Esse poço tinha sua posição geográfica em Samaria e tinha um cunho histórico, pois foi construído em um terreno do qual Jacó comprou e foi dado ao seu filho José. No entanto, a estrutura dele é que chama a atenção. Ele foi cavado na rocha e é profundo. Quanto mais poços uma pessoa tinha naqueles dias de Jacó, mais rica ela era. E quanto melhor a qualidade da água, mais valor tinha o poço. Um poço cavado na rocha era um poço para gerações. Jacó não se preocupou apenas em seus dias, mas em seus descendentes. Sua riqueza e seu nome seriam gravados para as gerações futuras. Esse pensamento de cavar um poço veio de seu pai Isaque, que cavou muitos poços para sobreviver e, por causa desta fé em Deus e não desistir por mais difícil que fosse, vivendo em terras extremamente áridas, Deus o fez prosperar grandemente. E que linda lição nós temos aqui. No meio do nada, cave poços e Deus te prosperará. O poço de Jacó trouxe bênçãos através de suas águas, durante séculos para muitos, e agora estava a se mostrar em algo ainda mais surpreendente. Nunca se falou que o poço de Jacó tinha secado. Ele estava sempre com águas frescas e prontas para saciar a sede de quem precisasse. Jesus chega junto do poço de Jacó como quem dissesse: você é profundo, mas eu tenho mais profundidade do que você. Você está em rocha firme, mas eu sou a rocha. Você tem águas frescas e que matam a sede de quem precisa, mas eu posso saciar todo tipo de sede do homem. Hoje haverá um encontro aqui e você vai presenciar o que eu vou fazer. Aleluia. Glória a Deus. Esta passagem, a passagem da Samaritana, que está em João capítulo 4, junto ao poço, é uma das mais lindas da palavra de Deus, pois nos mostra o amor do Senhor pelos perdidos. Para entendermos melhor o que ocorria naqueles dias, precisamos voltar no tempo. Os samaritanos não eram apenas moradores de Samaria, como alguns pensam. Os samaritanos eram judeus mestiços, e sua origem remonta a um passado ainda mais distante. Em 2 Reis 17, 24, diz o seguinte: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Culta, de Amate e de Servavaim e as fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Da mescla com a população que havia ficado, surgiu uma nova raça, denominada samaritanos, nome derivado de Samaria, a metrópole fundada por Onri, pai de Acabe, por volta do ano 880 a.C. Quando os estrangeiros passaram a habitar em Samaria, eles não temeram o Senhor, pelo que o Senhor mandou leões invadirem suas terras, os quais mataram alguns do povo. Pensaram ser então uma praga de Deus, e por causa disso pediram ao rei da Síria que enviasse um sacerdote israelita para lhes ensinar como servir o Deus da terra. Desta forma, a religião judaica adulterada entrou em Samaria. Mais tarde, após o exílio, foi construído um altar para o holocausto e prepararam os fundamentos do templo, mas foi interrompido por samaritanos zelosos e, claro, com seus aliados. Isso porque não deixaram eles participarem da construção. Dentro dessa raiz de mescla entre as crenças, o povo samaritano se manteve durante séculos. Um judeu jamais queria depender de um samaritano para nada. Os samaritanos eram sempre mal vistos pelos judeus. No caso desta mulher, a situação era pior ainda, pois além de ser samaritana, era uma mulher pecadora. A Bíblia diz que ela teve 5 maridos e o que tinha não era dela. Quando estudamos esta passagem, podemos ver que o Senhor sabia deste encontro, pois ele não foi à aldeia com os discípulos, mas ficou junto ao poço de Jacó a fim de resgatar uma alma perdida. Pelo que entendemos, houve pelo menos 2 motivos para que o Senhor fosse a Samaria. Primeiro, a obra que ele precisava fazer naquele lugar, e segundo, desviar dos fariseus, pois estavam em fúria com um novo profeta em sua região.
Nem sempre se deve enfrentar certas situações. Às vezes Deus quer que nos desviemos delas, pois, como no caso do Senhor, o tempo ainda não era chegado. Jesus para junto ao poço de Jacó e a mulher chega para tirar água. A tradição ortodoxa diz que o nome dela era Fotina. É interessante que em texto algum da Bíblia nos mostra que tinham mais pessoas além de Jesus e a mulher samaritana naquele momento junto ao poço. Acredito que pela escolha do horário que ela buscava água, ou seja, ela não queria ser encontrada. Ela estava procurando fugir de alguém que era conhecido daquela cidade, porque ela tinha vergonha da forma como ela vivia. Em outras palavras, ela sabia da situação triste que vivia e queria evitar mais problemas. Ela era uma pecadora, era uma samaritana e era uma mulher. Naqueles dias, essas três características pesavam muito de forma negativa na visão de um judeu. Jesus não olhou para quem ela era, mas para quem iria ser. Ela seria um canal de bênçãos naquele lugar. A Bíblia diz, em João, capítulo 4, 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse, tudo quanto tenho feito. O impacto da presença de Jesus na terra de Samaria trouxe não apenas para aquela mulher, mas para muitos a oportunidade de verem milagres, pois seus corações desprezados estavam sedentos de algo celestial. O Senhor conhece os corações. Ele sabe do clamor de cada alma neste mundo. Ele foi para Samaria, uma terra desprezada pelos judeus, que com todas as forças evitavam passar por ela, para que corações desprezados e sedentos tivessem uma oportunidade de algo melhor. E o mesmo ele faz hoje. Onde ninguém quer ir, ele vai. Onde não há mais esperança, ali ele se faz presente. Jesus disse à mulher, dá-me de beber. E essas palavras mostram duas coisas. Primeiro, a humanidade de Cristo teve sede. Segundo, precisava iniciar um diálogo de salvação. Aprendemos tanto com aquilo que Jesus fez como com aquilo que ele não fez. Ele poderia ter ficado em silêncio e nunca saberíamos desta história, pois nada teria acontecido, mas porque pediu, dá-me de beber, abriu uma fonte de bênçãos até o dia de hoje, quando estudamos esta passagem. A mulher disse em João capítulo 4, verso 9, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus então abre o diálogo que entrou para a história da humanidade e diz, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Ela não entendeu do que ele falava. O poço era fundo, alguns dizem que ultrapassava os 40 metros. Ela pensava que precisava ter algo para tirar esta água, mas a água do qual Jesus falava era muito mais profunda do que de um velho poço. Ele falava dele mesmo, a fonte eterna da salvação. Se conheceras o dom de Deus, Jesus disse em João capítulo 4, verso 10, e quem é o que te pede? Tu pedirias, ele te daria água viva. Ela então continuou não entendendo, mas Jesus falava para o tempo e para a eternidade. E afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. E aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. As palavras que o Senhor falou naquele dia impactam ainda hoje. A sede do homem ainda permanece. Ela foi buscar apenas água em um dia normal de sua vida e encontrou algo muito melhor. Muitas vezes pensamos que amanhã será mais um dia comum, mas pode ser o dia que Deus reservou para mudar a tua história. Jesus estava dizendo, eu sou a fonte de águas vivas. A sede do homem nunca será satisfeita se não encontrar com o Senhor. Os homens ainda buscam nas águas dos poços deste mundo a resposta. Eles precisam da resposta. Correm ao poço mais perto para satisfazer a sua sede. Mas em seguida, após saciar-se, ela volta. Sim, a sede volta. E o homem precisa andar atrás de outro poço como um escravo
de sua sede espiritual. E assim, de poço em poço, ele passa a sua vida miserável como um escravo. Desta forma vive a humanidade, na escravidão de sua sede espiritual. Os olhos estão sedentos por ver algo diferente, e os filmes e séries nunca param de surgir. Os corações estão sedentos por novas sensações e no vazio criam relacionamentos sem vida e sem amor. As mãos estão sedentas para manusear, para tocar coisas novas, querem sentir os bens adquiridos. Os pés estão sedentos por correr para a liberdade, longes da prisão do desespero em que vivem. Sim, o ser humano vive sedento até encontrar aquele que tem águas vivas. A Bíblia diz que há um rio que alegra a cidade de Deus. Há uma fonte que nunca vai secar, como diz o velho hino. Jesus diz à mulher, vai, chama teu marido e vem para cá. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz, bem disseste, pois 5 maridos já tiveste e o que tens não é teu. Isso disseste com verdade. E 2 coisas nós precisamos entender aqui. Primeiro, Jesus precisava libertá-la do peso do pecado. E segundo, ele precisava que ela visse que ele era um profeta, a fim de que outros conhecedores pudessem conhecer melhor a sua missão e tivessem a oportunidade de ter um encontro com Deus. Samaria conheceu a Jesus por 2 dias. A história de muitos foi mudada, assim como a sua pode ser hoje. Jesus está junto ao poço. O poço que você vai todos os dias. O poço que te prende. O poço que te amarra. O poço que sacia a tua sede momentaneamente. Jesus está junto a este poço, mas a água, aleluia, que ele tem para te dar não é a água que está dentro do poço, mas a água que sai da rocha inabalável, que é ele mesmo e que te fará jorrar para a vida eterna. Que Deus te abençoe.